Agora o nosso bloco é de ciências. Questão 1. Aprendemos que as plantas e os animais são seres vivos. Seres vivos são aqueles seres que têm vida, que nasce, que cresce. Isso são seres vivos, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tem uma perguntinha interessante. Responda a questão abaixo. Numere o ciclo de vida dos seres vivos. O que os seres vivos, como que é a vida deles? Vamos ver aqui, ó. Aqui eles crescem, eles nascem, reproduzem e morrem. Como que começa um ser vivo? Primeiro ele nasce. Então aqui você vai colocar o número 1. Depois ele cresce. Você coloca o número 2. Reproduzem, número 4, e morrem, número 5. Esse é o ciclo de vida dos seres vivos, tá bom? Vamos ver a letrinha B? Observe e numere as fases do crescimento das plantas. Olha aqui a plantinha, olha. Olha o quadradinho aqui do meio. Primeiro não tem nadinha. Quando a gente planta uma plantinha, quando a gente planta a semente, tá bom? Porque tem plantinhas que a gente já coloca ela bem crescidinha. Mas quando a gente planta a semente, ela fica igual esse quadradinho do meio aqui, né? Precisando de água, de sol, de cuidado. Depois ela começa, olha aqui o outro quadradinho da frente, ela começa a crescer um pouquinho e depois ela fica grande. Você vai colocar aqui os números, número 1, depois, o que acontece com a plantinha? Número 2, e depois, por fim, ela vira uma plantinha adulta, número 3. Bem simples, você vai colocar números, tá bom? Observe o esquema abaixo. Olha essa figura, crianças. Olha que interessante. Aqui eu tenho sol e aqui eu tenho umas plantinhas. Esse desenho aqui, ele vai mostrar para nós sobre a cadeia alimentar. Quando um ser vai comendo, vai se alimentando de outros seres. Vamos ver, ó. A plantinha, que quem come ela, que se alimenta, né? É o gafanhoto. Depois o sapo vem e se alimenta do gafanhoto. Depois a cobra e depois um pássaro. Então, para cada fase dessa cadeia alimentar, nós temos também o nome do animal, do ser vivo que está se alimentando, tá bom? O primeiro aqui é a plantinha, é o produtor. Depois tem o gafanhoto, que é o consumidor primário, que pega primeiro a plantinha. Depois o sapo, que é o consumidor secundário, que vai depois. A cobra, o terciário. E o consumidor quaternário é a ave, o gavião, o pássaro. Tá bom? Isso aqui é uma cadeia alimentar, onde um animal vai se alimentando de outro ser vivo. Tá bom? E aqui eu tenho uma perguntinha, questão 2. O esquema apresenta uma cadeia alimentar. Nele aparecem 5 seres vivos. Quais são? Você vai lá e copiar o nome desses seres vivos que apareceram aqui, tá bom? Deixa eu subir mais um pouquinho. Questão 3. Circule a frase que descreve corretamente a cadeia alimentar. Cadeia alimentar é quando um ser vivo vai se alimentando de outro ser vivo, tá bom? Então, você vai circular a frase correta, olhando para aquele desenho, olhando para esse desenho aqui, ó, tá bom? Você vai circular a frase correta. Deixa eu abaixar um pouquinho, ó. A primeira frase. A cobra alimenta-se de capim e pode ser comida pelo sapo? O sapo e a cobra alimentam de capim apenas? Ou o gafanhoto alimenta-se de capim e pode ser comido pelo sapo? Você vai olhar o desenho e circular a frase correta. Beijos!